Aquele abraço, estamos aqui de volta com o nosso farol tricolor. A fase do Bahia não está boa, mas a nossa fase, tanto de torcedor quanto de apurador, de gente que critica, de gente que analisa, de gente que, acima de tudo, busca informação. Então, e para passar para vocês também. Um grande abraço. Restam 3 partidas para o Bahia. E aí vamos ver o que acontece, né? Uma já essa contra o Cuiabá, sabendo que a equipe está desmanchando, tem salário atrasado e tudo mais, a equipe deles, mas ainda assim eu não brinco com a verdade, não. Do jeito que o Bahia vem jogando, é sempre um jogo perigoso. O segundo jogo, nessa sequência, é contra o Corinthians e é em São Paulo. Ora, pegando o Corinthians na fase boa, do jeito que o Bahia não está jogando, resta fazer 3 pontos em cima do Atlético Goianiense. Mas vamos falar sobre Bahia e Atlético Paranaense a partir de agora. Também isso. Beleza. A gente fazendo aqui esse pós-jogo, né? Aqui nesse vídeo. A gente está gravando aqui na terça-noite para falar sobre esse jogo que aconteceu no domingo. O Bahia tem aí essa semana de treinos, né? Sabe lá o que vai acontecer, mas no fim de semana já enfrenta o Cuiabá, encaminhando aí essas 3 últimas partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos falar tudo sobre esse Bahia 1, Atlético Paranaense 1, depois da nossa vinheta. Farol Tricolor tá chegando. Olha a vinheta aí. Pronto, galera, mais um vídeo aqui pedindo de imediato, como de costume, para que você curta, se inscreva no canal, ative as notificações, comente, compartilhe à vontade e também faça parte aí do nosso clube de membros do Farol Tricolor, para você ter essa interação diferente tanto aqui no canal quanto lá no nosso grupo de WhatsApp, sempre com notícias atualizadas antes, durante e depois dos jogos do Bahia. Pai, mais um resultado ruim do Bahia que poderia ser pior, mas poderia mais uma vez ter sido muito melhor se o Bahia fosse mais efetivo, se não desse os vacilos de sempre conhecidos na defesa. E o Bahia, com esse resultado, se complica nessa briga pela Libertadores, porque o Cruzeiro, empatado em número de pontos com o Bahia, tem um jogo a menos que o Tricolor e pode abrir 3 pontos. É verdade que ainda podemos ter um G8 no final da competição, desde que o Botafogo vença a Copa Libertadores no próximo final de semana, mas a situação atual é de um Bahia que segue em queda, segue vendo aqueles adversários que estavam lá longe, no meio para baixo da tabela, se aproximar e não consegue encontrar novamente o caminho dos triunfos, pai. É uma apatia visível e isso vem desde o comando técnico, através do Rogério Ceni, da sua comissão técnica e a insistência com os jogadores que não vem funcionando. Eu não gosto de generalizar, é visível que o meio-campo do Bahia há algum tempo já precisava de uma intervenção. Pode pensar no que for, pode dizer o que for, que esse é isso é aquilo. Uma coisa eu ia me convencer. Ou é porque o Grupo Cid gastou muito dinheiro com Caio Alexandre e com Jean Lucas, ou realmente a cabeça dura do Rogério Ceni. Das duas, uma. Outra. E tem alguém para. Pô, claro que tem. Claro que tem. Você pode pensar em começar o jogo se não for muito puxar pela mente ou pelo interesse do Rogério Ceni em ter a Acevedo do jogo. Mas parece que ele não tem o menor interesse. Isso aí e o outro, os dois que vêm ruim. Bota Iago Felipe, para o que os dois não estão jogando ali. Iago Felipe, que era titular absoluto do Bahia quando o Rogério Ceni chegou, muito sujeito à crítica, realmente não vinha se mostrando tão bem, mas não vinha nessa apatia, você não via apatia. Mas daqui a pouco eu falo sobre esses detalhes também. Mas é por conta dessas situações que o Bahia vem caindo muito. O Bahia tinha em destaque nesse campeonato brasileiro, inclusive pela crônica do sul e do sudeste do Brasil, pela crônica em geral, o Bahia tinha que o meio de campo era destaque. Esse meio de campo do Bahia é um destaque. Poucos times terão, poucos não sei o quê. Mas aí a gente vendo que o meio de campo do Bahia tem sido uma decepção e Rogério Ceni não mexe. Está mexendo agora já no desespero.
Mas vamos nós. Pois é, tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente tem uma situação estabelecida do Palmeiras líder, né? Depois dessa É, 35ª rodada, ultrapassou o Botafogo porque tem um triunfo a mais, apesar de ter o mesmo número de pontos. E tem confronto direto, Palmeiras e Botafogo, daqui a pouco, confronto que vai nessa definir terça. muita coisa sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Se o Botafogo conseguir essa virada de chave aí, volta a assumir a liderança, faltam 2 rodadas para o fim. Mas se o Palmeiras empatar ou se vencer, seguirá para as 2 últimas rodadas com essa vantagem de só depender de si nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez assumiu ali no finzinho da competição, ali no sprint final, fez diferença em relação ao Botafogo e assumiu a liderança. Assim, a surpresa não foi tanta quanto no ano passado, mas de todo modo foi muito grande também. Depois dele, temos ali o Internacional, o Fortaleza. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque assim a gente está na tabela atualizada. O Fortaleza está jogando nesse momento, estamos gravando aqui por volta das 8h40, 8h50, jogando nessa terça-feira, jogando hoje contra o Flamengo. Quando eu comecei aqui a gravar estava 0-0, mas não sabemos como está nesse momento. Vou tentar até olhar para depois passar para a galera de casa até essa tabela atualizada aí, porque o Fortaleza está ainda na briga pelo campeonato, pelo título Sim, brasileiro da Série A. Se vencer, vai a 67 em número de pontos. A situação não é fácil, mas não. lógico que faltam só 2 rodadas, mas ainda tem chance matemática. E quem ainda tem chance matemática também, apesar de aí já ser na fase. Aliás, não tem chance matemática. Deixa eu até corrigir aqui, que Palmeiras e Botafogo vão jogar, na pior das hipóteses, os dois. Aliás, tem, né? Porque tem 35, 36, 37, 38. Então o Inter também tem chance matemática ainda de título. Mas, lógico, aí mais difícil ainda do que o Fortaleza, que pode vencer e ir a 67. Depois vem o Flamengo em quinto lugar. O Flamengo sai da zona de classificação direta para a Libertadores, mas como foi campeão da Copa do Brasil, já tem essa vaga assegurada. São Paulo é o sexto lugar. E aí vem a disputa, que é a disputa do Bahia, que tem cada vez mais membros nessa disputa ali. Por enquanto é G7 garantida, então por enquanto o Cruzeiro vai ficando com a vaga, tem um jogo a menos que o Bahia, o mesmo número de pontos, mas um saldo um pouco melhor. O Corinthians está empatado em número de pontos com o Bahia ali, em nono lugar, já empatado em número de pontos, mas um triunfo a menos. O Bahia está ali em oitavo lugar, 35 jogos, 13 triunfos, 8 empates, 14 derrotas, 45 gols marcados, 45 sofridos, saldo zero. Atlético Mineiro também forte na briga, ali com 44 pontos. E o Vasco da Gama já um pouco abaixo com 43, em queda livre, técnico demitido, inclusive. Né? E aí abaixo já vem Vitória, Atlético Paranaense conseguiu esse ponto com a gente. Vou até falar sobre esse ponto também, na ótica do Atlético Paranaense. Eu fiquei muito impressionado com o final do jogo, mas quando a gente for falar da partida, falamos Uhum. sobre isso também. E aí na zona de abaixamento, por enquanto, Criciúma, Bragantino, Cuiabá, nosso próximo adversário, praticamente rebaixado. É uma questão que não é matemática, mas já é fática, né? Ainda Bem que ganhe os encaminhada. 3 jogos, muito Muito dificilmente. encaminhada. Muito Não, encaminhada. não vai dar. O Cuiabá já está rebaixado também. O Atlético Goianiense, esse sim, matematicamente rebaixado. Lembrando que nessa rodada ainda falta esse jogo que está acontecendo agora entre Fortaleza e Flamengo. E amanhã tem Cruzeiro e Grêmio, jogo decisivo para o Bahia. Torcer ali para o Grêmio nessa partida, ou então até um empate, né, para o Cruzeiro não se distanciar e o Bahia ver se consegue também. O Cruzeiro muito instável também, perdeu a final da Copa Sul-Americana, deu uma desanimada. Vamos ver como acontece essa reta final. Dos times que estão ali brigando com o Bahia, pai, me parece que o Corinthians é aquele que vem realmente no ascendente, né, nos últimos jogos. Mais uma vez com o técnico Ramon Dias, que salvou o Vasco ano passado, e esse ano o Corinthians voltou ali a briga e ainda tem confronto direto contra o Bahia. Vamos ver o que é que o Bahia ainda tem para oferecer, mas a situação ficando cada vez mais difícil. É verdade. Desde que o Ramon Dias chegou com o filho ano passado do Vasco, que eu dizia, olha, ele pode mudar. Esses argentinos baixinhos, ainda mais de tempo passado, jogam muita bola. Eu disse aí. E ele não é aquele treinador de 2 linhas de 4, uma linha de 4 e outra de 5. Vai jogar, faça o jogo. O jogo é esse, quero que você marque a linguagem que chega. Eu vejo que alguns treinadores brasileiros da atualidade têm uma linguagem que não chega no boleirão. Aquela conversa chata que o cara já enjoa. Então, o Corinthians realmente deu uma disparada, deu uma melhorada, e justamente quando o Bahia vai pegar o Corinthians lá em São Paulo. Uhum. Então, o Ramon Dias é um técnico de futebol, sim.
Não é o treinador, não tem base só em treino. Treina, tem que treinar. Eu não sou contra treinar de jeito algum. Eu sou contra ter por base apenas o treino e não ver o jogo à beira do gramado. Mas Pois vamos é. nós. Beleza. Tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro, então, que a gente sempre passa aqui nesse início de vídeo, porque é aquele norte assim do que a gente pode, do que a gente tem hoje, do que pode esperar aí para a reta final do campeonato. E a gente volta aqui para a tela principal da nossa transmissão para fazer aquele pedido mais uma vez de que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Vamos colocar de fundo agora a escalação do Bahia para falar sobre o desenvolvimento dessa partida. Essa partida que já teve, na verdade, uma mudança aí, né? Essa escalação aí que foi divulgada pelo Bahia antes do início da partida, teve uma mudança porque o Tassiano sentiu pouco antes do jogo, lá no aquecimento, foi substituído por Cauli. Então, naquela posição ali de Tassiano, quem jogou foi Cauli. O time foi então escalado da seguinte maneira, passando o Bahia naquele 1-11, né, do goleiro centroavante, Adriel mantido no gol, Gilberto mantido na lateral, lembrando que Santiago Arias estava disponível para o jogo, né, Gabriel Xavier, Canives, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Ademir e Lúcio Rodrigues, esses aí os 11 do Bahia que iniciaram o jogo. Essa partida cercada de expectativas, né? E o que eu senti muito, pai, foi que o Bahia veio para jogar e o Atlético Paranaense naquela de se segurar e jogar por uma bola, né? Como se diz, principalmente hoje, né? Jogar no contra-ataque, jogar por uma bola, buscando aí o vacilo que geralmente vem e veio novamente da defesa do Bahia para que conseguisse fazer um gol e talvez até conseguir um resultado absolutamente improvável para o que foi o jogo, que era esse triunfo. Primeiro tempo, pai, dá para dizer que o Bahia... Alguma surpresa na escalação, você acha, pai? Foi mais ou menos dentro do que você esperava? Era aquela faixa, sabendo que o Rogério Ceni é um treinador conservador, mudou o Tassiano, como você disse, ele sentiu a questão muscular, não pôde entrar na partida. Eu já disse um pouquinho antes, daqui a pouco eu reforço quando vier a escalação. Para mim, Acevedo já é titular, você também já vem dizendo isso há algum tempo. Sim. Não bota porque é teimoso, não bota porque não pode, não bota porque não tem força, não bota porque a direção tem medo de queimar o Carlos Santoro, porque isso aí, eu acho que se ele já pensou, o Grupo City gastou uma nota em Caio Alexandre e Jean Lucas. Ele bota no banco, o gestor vai dizer, o próprio gringo, o investidor, vai dizer, que negócio é esse? Santoro não sabe contratar jogador, não? Bota essa fortuna para o cara não entrar no jogo? E aí, claro, que o cara vai vendo assim, dizer, olha, não vou... O cara pode ser que não chegue para ele assim, às claras, mas o cara que está trabalhando sabe expor. O cara está me observando. Numa dessa, dança Santoro e eu também, minha comissão técnica, lá ele e lá os amigos dele. Pois é. Então o Bahia entrou com esse time e o Bahia, acho importante dizer, o Bahia fez um bom jogo em termos de produção ofensiva. O Bahia teve o controle da bola e não aquele controle muitas vezes como pouco efetivo, né? Que a gente está acostumado a ver esse Bahia com controle pouco efetivo do jogo, dominando a bola, tendo a posse de bola, mas sem criar oportunidades. O Bahia criou oportunidades. Eu diria que o Atlético Paranaense teve duas chances, as duas chances num formato absolutamente parecido. Né, jogada em cima de Gilberto do lado esquerdo do ataque com Coelho, né, e Gilberto do lado direito, Coelho fazendo a jogada, conseguindo a jogada de linha de fundo, cruzando e Nicão finalizando. No primeiro tempo ele finalizou por cima da meta, no segundo tempo finalizou para o gol, né, fazendo o gol do Atlético Paranaense àquela altura, aos 16 do segundo tempo, quando só dava Bahia no jogo, aliás, só deu Bahia praticamente o jogo inteiro, mas no fim das contas o que aconteceu foi esse empate com muito sufoco, algum sufoco é bondade minha, né? Mas aconteceu esse empate. Mas no primeiro tempo o Bahia superior, teve essa chance apenas única do Atlético Paranaense com o Nicão, mas o Bahia trabalhando bem, né? Pelos lados do campo, né? Everton Ribeiro jogando por ali, Lúcio buscando o jogo, Ademir buscando muito o jogo, sendo muito acionado no primeiro tempo, jogando mais uma vez uma boa partida, na minha opinião. Né? E a gente já falou aqui, inclusive o Mário que teve com a gente, um abraço para ele, nosso amigo Mário Emílio, teve aqui e falou que ele via Ademir mais como jogador de segundo tempo, que é a mesma opinião que eu e meu pai temos.
né? Mas a Ademir mais uma vez fez um bom primeiro tempo, foi a melhor opção que o Bahia teve, geralmente no mano a mano ganhou, né, do jogador do Atlético Paranaense, que era ali o Esquivel, né? E conseguiu boas jogadas, bons lances de linha de fundo. O Bahia criou alternativas, algumas chances inclusive claras, né, na primeira etapa, né, com o próprio Ademir chutando cruzado, com o Lúcio participando de jogadas ofensivas importantes, né, e com Everton Ribeiro num passe de Cauli, uma bela jogada. Everton Ribeiro bateu fraco para boa defesa do goleiro também. E terminou o primeiro tempo com aquela mensagem do Bahia jogando como nunca e empatando de 0-0, né? O Bahia jogando muito bem e sem conseguir efetivar a sua vantagem, né, pai? Foi isso, exatamente isso que você falou. O Bahia com boa presença, só o passe de Cauli para Everton Ribeiro já justificou a presença de Cauli naquele jogo. Uhum. Claro que ele não fez muita coisa depois daquilo, mas aquele passe ali já definia o jogo. Porque ali o Atlético ia ter que sair na louca, e Isso. aí a chance do Bahia, que se dá bem. O Bahia não vem jogando bem, não vem jogando mal contra o Palmeiras, não vem jogando mal contra o Atlético Nos dois Paranaense. últimos jogos realmente Do melhorou o meio para desempenho. frente, do Uhum. meio para frente, do meio para trás, continua jogando mal. Apenas mudou a forma de se apresentar sem ser aquela bola saindo tocada da defesa. Tanto que nesses dois jogos que o Bahia perdeu para o Palmeiras e esse que o Bahia empatou com o Atlético Paranaense, 2 jogos em casa, o goleiro Adriel, que é sempre uma dúvida do seu desempenho na partida, não foi exigido. Não. E mais, Adriel, no jogo contra o Atlético Paranaense, a bola vinha para ele, dava chutão para frente. Não saía tocando com o lateral. Uma vez ou outra tocava com o lateral, mas mais de uma vez ele dava o bico para frente. Foi. Coisa que foge totalmente aos padrões estabelecidos pelo Grupo CID, que nós temos que seguir, blá, 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 que você não vê nada de resultado. Não teve nada. Poucas vezes Adriel saiu tocando de lado, recebendo. Aconteceu. Não estou dizendo que não aconteceu. Poucas vezes aconteceu. Mas aconteceu com maior frequência. Ele dá o chutão lá para frente, um bico, o que for, devolver a bola para o ataque, mandar a bola para o ataque. Não passava nem pelo meio de campo, muitas vezes. Pois é. Como eu falei, o Bahia no segundo tempo pressionando mais ainda no início da segunda etapa, né? Mas quem fez o gol foi o Atlético Paranaense, como eu disse, jogada de Coelho ali pelo lado esquerdo do campo, lado ali de Gilberto, né? Ele conseguiu passar por Gilberto, fez o cruzamento para trás, como tinha acontecido no primeiro tempo, mas dessa vez Nicão finalizou. Ali não foi nem uma finalização tão impressionante assim, foi meio ali, passou no meio da defesa do goleiro e tudo, e entrou, mas sem chance de defesa, né, sem culpa nenhuma de Adriel, para fazer 1-0 aos 16. E o que foi que aconteceu depois? O que é a mesma coisa que já estava acontecendo. O Atlético fechado, cada vez mais fechado, né, e o Bahia tentando girar a bola, encontrar os espaços e encontrando, né? Inclusive um gol perdido impressionante por Lúcio Rodrigues, né, no rebote ali do escanteio. Lúcio finalizou para a defesa do goleiro, né? Àquela altura o Bahia já tinha feito algumas alterações, tinha entrado Everaldo, depois do gol entrou Biel, né? Esses dois jogadores participariam do gol de empate do Bahia nos acréscimos. Depois o Bahia ainda colocou Carlos Depena, Thiago e Nicolas Acevedo no lugar de Caio Alexandre, Carlos Depena no lugar de Jean Lucas, muito vaiado pelo torcedor. Né, em vários lances do jogo a gente percebeu isso, e nessa reta final também saiu muito vaiado, os companheiros ali tentaram até dar uma força, mas o Bahia ele tinha uma situação que me parece pelo menos de algum conforto no jogo, que era o Atlético completamente desinteressado em fazer mais gols. O Atlético assim, pegando, se agarrando ao resultado de todas as formas, e a maior prova disso é quando o Bahia fez o gol, né? Um rebote ali no cruzamento na área, Everaldo, uma bola mal afastada, Everaldo pegou, bateu o cruzado e Biel completou para o gol. Fiquei morrendo de medo que ele tivesse impedido, mas felizmente não estava, conseguiu pelo menos garantir um ponto para o Bahia. E aí um lance emblemático, pai, que eu chamo a atenção no final da partida, que me chamou muita atenção, foi que Canives cedeu um escanteio totalmente desnecessário no final do jogo, e o Atlético Paranaense, em vez de cruzar a bola na área, tocou de lado para o juiz terminar o jogo. Atlético Paranaense disputando, né, lutando contra o rebaixamento. Parecia o último lance do jogo. Talvez com medo de tomar um contra-ataque, tomar o gol. Não cruzou a bola na área, preferiu o empate
que tinha sido conseguido só nos acréscimos do que tentar aquele último gol, mostrando que o Atlético veio aqui para conseguir um ponto. Se fosse 3 é uma maravilha, se fosse 1 já estava de ótimo tamanho. E com esse espírito que o Atlético veio, o Bahia conseguiu dominar o jogo, mas mais uma vez não consegue os 3 pontos, pai. Pois é, como você bem disse, essa jogada exótica no fim da partida, quando nós outros torcedores do Bahia ficávamos, eu, por exemplo, fiquei altamente preocupado com a bola parada que podia vir. Exatamente. A gente sabe como é que essa banda tricolor da defesa toca. Exatamente. Então, se o Atlético Paranaense, naquela altura, joga a bola ali dentro, um o que perigo. é que podia acontecer? Um perigo. Mas, realmente, o Atlético Paranaense, fugindo aos padrões habituais, mostrou-se um time medroso, um time que veio para jogar atrás, desinteressado em fazer trabalho na frente. E, como você bem disse, o lance do Nicão no primeiro lance, que não foi gol, e no segundo, que foi gol. No segundo lance, aquela bola, Gilberto, que é um jogador rodado, empurrava o cara ali, empurrava a bola, um espaço apertado. Um jogador que não é menino, pô, o cara não podia cruzar aquela bola nunca. E ao cruzar, a bola passeia por ali, aí a defesa estava cercando, não parou, não sei o quê, mas onde é que estavam? Jean Lucas, que marca com os olhos, estava ali marcando, e Caio Alexandre nem apareceu na imagem que eu acompanhei. Então, aqui, essa bola dali passou pelo miolo da zaga, pelos laterais, quem tem que estar ali são os volantes. Isso aí. Que já não jogam bem, estão jogando muito mal e podiam estar, pelo menos, na cobertura. Uma cobertura ali simples, Nicão não chegava nem naquela bola. E se chegasse, chegava numa bola dividida, numa bola disputada. Pois é. Deixa eu pedir mais uma vez a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações aí, dá uma olhadinha no botãozinho de Seja Membro, para você fazer parte aqui do nosso clube de membros do Farol. Vamos agora para as nossas notas do professor. Prontinho, notas do professor Fernando Cabuz, com a vinhetinha aí que a galera curte. Deixa eu chamar aqui a escalação do Bahia de fundo para a gente fazer as notas do professor. Minha imagem saiu um pouquinho, já voltou. Então, diga aí, pai, começando de Adriel, as notas aí do professor Fernando Cabuz. Adriel. Até deu uma antecipada, Adriel, que para os torcedores é sempre uma incógnita nesse gol do Bahia. Na meta do Bahia, não foi exigido na partida, não teve gol de novo, não teve culpa do gol que tomou, mas não deu, o Atlético não deu trabalho para ele. Sim. Não deu trabalho para ele. Então, quando precisou, saiu de chutão, essa coisa toda, alguma intervenção mais rápida, uma nota para compor, sem comprometer e sem ser exigido, a nota 4, 5, nota 5. Não... também acho. Eu lembro de uma defesa de Adriel o jogo todo, um lance no primeiro tempo, um chute assim de lado, mais uma jogada de Coelho pelo lado direito do campo. Ele chutou meio sem ângulo, assim, Adriel defendeu sem muita dificuldade, enfim, praticamente sem exigir, concordo com a nota 5. Não tem por que ser mais, não tem por que ser menos que isso. As laterais, Gilberto e Luciano Juba. Gilberto esteve bem no primeiro tempo, apoiando bem o ataque, fazendo bons cruzamentos, esteve bem. Mas no segundo tempo ele já não teve o mesmo ritmo, e volto a dizer, a bola que veio do cruzamento do Coelho, lá pelo lado do campo, ali qualquer pelada, paba, como a gente chama aqui na Bahia, o cara já tomou um empurrão, também não precisa fazer igual a Canibes, não precisa jogar o cara na arquibancada, nem fazer pênalti ali. Mas bastava chegar no cara, ele foi, acompanhou, deu combate, parou para o cara cruzar. Não existe um negócio desse. Então, e o cara ainda dançou um pouquinho na frente dele, ainda fez uma manhãzinha. Por conta disso, eu dou uma nota 4 para o Gilberto. Sim, e Luciano Juba? Juba também não me agradou, não vem me agradando. Eu achei Juba perdido, não marcou, nem atacou. Nota 4 para ele também. Juba fez até no segundo tempo, quando ele colocou o time para frente, ainda mais para frente do que estava, né? Juba teve uma função, inclusive, mais defensiva, né? Chegou a voltar ali para fazer quase um terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo do campo. Isso, inclusive, foi perguntado para Rogério Ceni na entrevista. Porque Gilberto, por exemplo, saiu para a entrada de Biel, né, em um determinado momento da segunda etapa, e aí Juba, pouco depois do gol, inclusive, de Nicão,
E aí Juba, ele ficou até o final e praticamente fez parte da primeira linha ali, com o Bahia espetando naquele momento Ademir, depois Thiago e do outro lado Biel. Mas eu também não gostei muito do jogo de Juba, caiu realmente, outro caiu de rendimento, né? Acho que a gente pode falar de Caio Alexandre, Jean Lucas e também de Juba, caiu bastante rendimento nas últimas partidas, né? Eu concordo aí com as notas dos laterais. Vamos agora para a zaga central, Gabriel Xavier e Canives. Gabriel Xavier é o melhor da defesa, como vem normalmente acontecendo a cada partida. É quem dá estabilidade, é quem sai melhor tocando. Você vê que um menino como ele, em relação ao rodadíssimo Canives, em relação ao rodado Gilberto, a bola vem para ele. O comando da defesa, da retaguarda, o comando da zaga e da defesa é dele. Então, eu acho que ele garante 6 ou 7. Eu acho que no lance do gol ele também poderia ter se pronunciado melhor, podia ter aparecido melhor. Eu vou dar uma nota 6 para ele. 6 para Gabriel. Pronto. Eu vou com 7. Eu fico na dúvida de 7, vou subir para 7. E Canives? Canives, só aquele último lance ali, uma barbaridade. Algumas vezes ele teve uma bola de sair jogando que ele quase perde, recuperou ali do susto. 4 para Canives também. A defesa com nota 4, menos o goleiro que tirou 5, mesmo assim sem jogar tanto. E os 7 de Gabriel Xavier que você deu, eu acho muito justo. Minha nota foi 6, porque eu achei que ele, quer dizer, já comanda demais. Eu acho que aquele lance tem que chegar gritando. O zagueiro menino, está aprendendo ainda. Fica todo mundo assistindo o cara chutar. Pois é. No meio de campo, pai, os calados aí, a dupla de volantes, cada vez mais questionados, especialmente Jean Lucas, mas a dupla de volantes escolhida por Rogério Ceni mais uma vez foi Caio Alexandre e Jean Lucas. Uma dupla de volantes que cada vez está jogando pior. O Caio Alexandre é apagado no jogo, apagadíssimo, não marca, não faz a cobertura da defesa. O Jean Lucas a gente já viu, é disperso. Você vê, ele aparece correndo no lance que não precisa, no lance que precisa ele fica olhando, no lance do gol você vê a imagem, ele vê que o cara não aparece, não corre dentro. A mesma coisa de Caio Alexandre e ainda prejudicou o ataque, viu? Jean Lucas ainda tem isso. Além de estar mal lá na posição que devia ser onde ele se manifestava, ele vai ainda estar se atrapalhou do ataque algumas vezes, errando o passe, errando as jogadas de frente. 2 para Jean Lucas, 2 para Caio Alexandre. 2 para cada um. Nossa, achei. Vou subir Vou fazer 4 para cada um. Achei 2 meio pesado, porque o Bahia, assim, os dois individualmente não foram bem, eu concordo. Mas eu achei que como o Bahia teve o controle do meio de campo, eu vou subir as notas dos dois aí para 4 cada um. Pra gente ir agora para a dupla de meias escalada, que foi Everton Ribeiro e Cauli. Everton Ribeiro não fez uma boa partida. Mas ainda assim é diferente você ver Everton Ribeiro no meio campo do Bahia e conferir Jean Lucas e conferir Caio Alexandre. Para Everton Ribeiro eu dou uma nota 6, para Cauli eu dou uma nota 5, só aquele passe dele, se ele insistisse um pouquinho, se ele fosse mais persistente, aquilo que eu já disse aqui, não sei mais do que ninguém, eu sou um observador, torcedor que observa o jogo, né? É aquilo que eu já disse aqui, se Cauli joga naquela faixa do campo, da meia-lua para frente, da defesa faz do adversário, ele é diferente. Aquela bola que ele enfiou para ali, eu devia tirar até um ponto ali de Everton Ribeiro. Não sei o que Everton Ribeiro deu ali. Pô, um chute daquele atrasou a bola para o goleiro. Um pouquinho mais forte era gol. Pô, claro, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais colocado. Ele deu na onde o goleiro estava. Então, minha nota é essa aí, para cada um deles. Beleza, no ataque, Ademir e Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues esteve mal. Perdeu um gol daquele que não se perde, um absurdo. Cara a cara com o goleiro. Agora, tem o seguinte, foi pouco acionado nessa partida de domingo. Eu achei que se trabalhou pouco com o Lúcio Rodrigues nessa partida. Acho que o Bahia, assim, desculpa interromper, o cruzamento... O Bahia jogou muito com cruzamentos, né? E Lúcio não estava lá, é como se ele estivesse ajudando na criação da jogada e não fixo lá no ataque, para aproveitar aqueles cruzamentos de Gilberto, aquelas jogadas de lado de Ademir e tudo. Acho que ele estava participativo no lance, na criação, mas terminou não fechando. Tanto que é Everaldo que conseguiu no segundo tempo aproveitar aquele lance
e bateu cruzado para Biel fazer o gol. A Lúcio teve aquela chance clara e perdeu. Diga aí, mas conclua a nota aí de Lúcio. Tem essa questão do cruzamento, mas tem essa questão também de cruzar a bola alta, com ataque mais baixo. Enquanto Everaldo não estava, aquela bola era sempre mais da defesa. Sim. Quando o jogo dali pedia a bola no chão, com a defesa pesada, como essa defesa do Atlético Paranaense, que é conhecida. E sem Thiago Heleno, que é o jogador que comanda aquele. Não é Thiago Heleno? Do Beck? Thiago Heleno, isso. Não é? É. Que é o cara que comanda, veterano que não estava ali. Então o jogo era bola no chão. Tanto que o Ademir fez sucesso e o Biel, quando entrou, também se deu bem. Sim. Então, a minha nota para Lúcio é uma nota 5, porque eu achei que ele foi pouco acionado. E Quando Ademir? teve chance, se movimentou. A Ademir eu dou uma nota 7. Gostei do trabalho de Ademir, batalhador, encarou a defesa adversária, jogou para frente, que a Ademir às vezes faz essa jogada de encarar o sujeito e volta a bola lá para trás, quase no meio de campo muitas vezes. Ou volta para o lateral. Não, chegou, tentou ver que dá o jogo, o Bahia eu achei isso mesmo. Você falou uma observação sobre a Ademir que eu acho que vale um pouco pro time. Eu achei o time mais agudo, né? Como eu falei, não ficou naquela posse infrutífera, buscou mais, não acertou, perdeu chances claras, mas pelo menos estava buscando mais, ser mais incisivo. Ademir 7. Eu não sei se foi esquema tático ou desespero também do treinador, a essa altura, sabendo a condição que certamente tá é um pouco de cada coisa. Dos né? jogadores que entraram no segundo tempo, pai, só para lembrar, ver se você quer fazer algum destaque. Entraram na partida Everaldo no lugar de Cauli aos 14, Biel no lugar de Gilberto aos 24, e depois uma trinca de mudanças aí, Carlos Depena no lugar de Jean Lucas, Thiago no lugar de Ademir e Nicolas Acevedo no lugar de Caio Alexandre, isso aí aos 35 do segundo tempo. Em destaque, Everaldo, pela própria participação. Sim. Como eu digo, pode ser criticado o que for, mas se ele jogando ali na marca do pênalti, entre a grande área e a pequena área, ele ainda funciona. Para o que o Bahia tem aí. Se dissesse, tem alguém bem melhor, não sei o quê, sou Bahia, não sou Everaldo. Mas para ser pelo justo, para o que o Bahia tem, para o que o Santoro contratou, para o que a comissão técnica treina com Rogério Ceni no comando e PPP, papapá, é Everaldo ali dentro da área. Então, entrou, funcionou no gol, tentou, quase faz o segundo gol, mas estava impedido. Aquela bola que ele entra, o Bandeira, parece que ele perde o lance, mas o Bandeira marca impedimento. O último lance da partida, quero crer. O último foi de Canives, lá atrás. Então, a nota 6 para o Everaldo, deu sangue, e combateu ali, tudo bem. Bom, Biel é o outro que eu destaco. Biel fez o gol, Biel tem ânimo, tem disposição, parte para cima da defesa adversária e fez o gol do empate. Eu acho o Biel um cara injustiçado pelo treinador Rogério Ceni. Nota 7 para Biel. O outro que eu destaco é Acevedo, que agora só entra normalmente na podre. O time está perdendo assim, aí Rogério Ceni diz, não bota Acevedo aí no jogo. Aquela altura do jogo, já sem maior ritmo, o cara já vem parado há muito tempo, já entra ali, o time em baixa total. Quer dizer, uma coisa é... Mas ainda assim, eu dou uma nota 5 para Acevedo. 5 ou 6, ele entrou, tentou, a nota 5. Os outros entraram para compor. Eu dou a nota 6 porque eu acho que para incentivar também, até porque Acevedo precisa ser titular desse meio de campo do Bahia. Claro. E dá para, inclusive, para tirar os dois, né? Dá para tirar Acevedo. Eu não concordo com o Iago Felipe, mas se Tassiano estiver disponível, eu colocaria Tassiano fácil aí nesse meio de campo para jogar com Acevedo. Não é só você, já é Tassiano. Só digo que o Tassiano saiu contundido e diante da situação do jogo ali, eu botava Iago Felipe, ele botou sempre. Qual é a vantagem? É uma outra estupidez que eu não admito. O cara espera o intervalo, espera dar 15 minutos e aí é que ele muda. Quando toma o gol, ele já muda 2, 3. É uma coisa realmente absurda. O menino que entrou, Caio, não teve tempo para jogar. Thiago. Não teve tempo, a bola... Perdoe, Thiago. Falei de Caio Alexandre. Thiago entrou, não teve tempo para jogar, a bola nem chegou nele, praticamente não chegou. E o Depena, uma vez ou outra, tentou alguma coisa, mas também sem muito tempo para trabalhar. Então, não vou acho ser que os injusto. destaques foram esses que você indicou mesmo. Para encerrar, pai, Rogério Ceni. Rogério Ceni, se a gente perde ali, era 0.
empatou chorando, fugindo do estilo, empatou no desespero. Uma nota 4 para Rogério Ceni, que eu estou bonzinho. Eu gosto de temperatura fria assim à noite e tudo mais. Nota 4. Era 2 ou 3, mas vou dar uma nota 4 para ver se ele consegue pelo menos ganhar do Cuiabá, que está em desmanche. O Cuiabá, inclusive, já mandou o jogador embora, já Verdade. rompeu o contrato e está atrasando o salário, coisa que não é do histórico do Cuiabá. Verdade, verdade. Situação, crise pesada lá. E espero que o Bahia não ressuscite mais esse, né? O que nós esperamos, que o Bahia reencontre o caminho dos triunfos. Eu vou dar 5 para Rogério Ceni, porque acho que o Bahia fez uma boa partida, uma partida dominante, mas muito pela circunstância do adversário também, como eu disse, o Claro, Atlético desinteressado, o permitiu isso. Atlético no desespero, assim, rezando para não perder o jogo, e o Bahia conseguiu ainda dar um ponto pro Atlético. Aquele lance final, para mim, é emblemático, do Atlético podendo jogar a bola na área e tocando de lado, rezando pro jogo acabar. Olhando para o juiz. Pois é. Então, é por aí. Eu acho que já fizemos nossa participação normal aí de pós-jogo. Tem algum destaque final, pai? Tem um destaque final. Só numa comparação, eu fiz aqui a anotação. No primeiro turno, claro, o Bahia fez 19 partidas. Uhum. No segundo turno, fez 16. No primeiro turno, o Bahia ganhou 9 jogos. Uhum. No segundo turno, só ganhou 4. No primeiro turno, o Bahia empatou 4. No segundo, empatou 4. 6 derrotas no primeiro turno, 8 no segundo. Então, manter o mesmo esquema, insistindo que está dando errado, é um atestado de incompetência. Aí, quem quiser, que bote o seu boné. Tá bom. Para hoje é isso. Beleza. Cumprimentando mais uma vez a galera que nos acompanhou, pedindo que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, façam parte também do clube de membros do Farol. E a gente volta aí durante a semana com mais algum vídeo, já preparando aí o final de semana com a nossa live tradicional já de pré-jogo para esse Bahia e Cuiabá, que vai ser fora de casa. O Bahia há 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, e não é 7 jogos com 5 empates e 2 derrotas, não. É 7 jogos com 2 empates e 5 derrotas. Ou seja, a fase tá horrorosa e tá na hora de parar de jogou bem, parar de não sei o quê, parar de justificativa, parar de conversa mole e voltar a ganhar seu Rogério Ceni, comissão e diretoria e jogadores. Está na hora. Passou da hora, a galera já tá pé da vida esperando esse reencontro com os triunfos, pai. É isso aí, inclusive perdendo jogos em casa, e aí a gente realmente perde também a paciência, mas somos torcedores, mas tratamos a coisa com seriedade e temos o sentido crítico de percepção, de torcer e não distorcer os fatos. Esperamos que a resposta venha, que eu duvido. Eu acho que o Bahia pode ganhar até para o Corinthians, que vai ter pouco tempo para treinar. Eu acho que o Bahia pode ganhar até para o Corinthians. Tá Os bom. outros jogos eu tenho dúvida. Valeu, pai. Então vamos lá. Um abraço. Muito Bora, obrigado Bahia. a todos. Bora, Bahia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.